Oi, Ô, meu querido! tudo bem? Eu estava tentando entrar pelo notebook, mas não conseguia. Aí eu entrei pelo celular. É, tem que ser É, pelo porque celular. pelo notebook eu não consegui, não sei por quê. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo, eu só peço um segundo para poder posicionar aqui. Vai lá, se ajeita aí enquanto o pessoal de casa espera. Eu vou te apresentando, tá, Carlos? O pessoal já entrou, já tá ouvindo, só o pessoal acena se tá escutando. Eu vou falar um pouquinho quem é o Carlos, eu vou tomar liberdade de chamar ele de Carlos, depois eu explico por quê. O Carlos é juiz. Eu vou ler aqui o currículo dele, gente. Muita calma nessa hora. O Carlos é juiz titular da Quarta Vara de Família da comarca de Macapá, estado do Amapá. Estamos na outro extremo. Olha que delícia. É doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Unifap, é constelador familiar, tem diversas formações, entre elas a formação internacional com o professor Guilherme Etchegaray, e a nossa conexão aconteceu. Ele ainda tem formação básica pelo método IELPT do Franz Rupert e várias outras aí que eu não vou me estender porque senão a gente vai ficar falando o currículo dele. E primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite, por estar aqui numa plena segunda-feira, a gente conversando um pouquinho com o pessoal de casa, levando um pouquinho dessa tua experiência como juiz titular de uma vara de família. E aí eu vou explicar para o pessoal de casa por que que eu vou te chamar de você, não vou te chamar de Vossa Excelência, sem informalidades, porque eu conheci o Carlos num congresso internacional no ano passado, um congresso em que eu e ele fomos palestrantes. Eu amei a palestra dele, eu amei a experiência viva que ele trouxe do que ele faz na vara onde ele atua. E o ano passado não deu para fazer live e a gente está começando esse ano. E depois, no final do ano, eu tive a alegria de participar de uma formação com o professor Guilhermo, que era para ter acontecido lá em março, e a gente se encontrou em outubro. E o Carlos, obviamente, se destacou no grupo, né? Não sei se tem mais alguém aqui que entrou ao vivo desse grupo, mas as perguntas que o Carlos fazia para o Guilhermo. Show de bola! Aprendi demais com você na formação também, tá, Carlos? Queria deixar esse registro, além do professor Guilherme, mas com as tuas perguntas, com as tuas contribuições durante a formação. E é por isso que eu tô aqui hoje, para a gente conversar. E eu queria, assim, que você começasse falando da onde veio esse despertar, essa vontade de buscar novos saberes, que eu chamo de novos saberes, porque de direito você já sabe muito e a gente tem que estar atualizado todos os dias, mas você foi buscar novos conhecimentos além do direito positivado e da jurisprudência que a gente tem que estar atualizado sempre e a gente continua fazendo isso. Você foi buscar outras ferramentas para levar para a sua atuação como juiz. E eu queria que você falasse para o pessoal de casa da onde que veio essa necessidade, por que que você quis fazer isso e por onde você começou. E aí a gente começa. Tá certo. Antes de mais nada, boa noite, Marisa, boa noite ao pessoal de casa que nos assiste. É uma grande alegria para mim estar compartilhando esse espaço virtual contigo, Marisa, que é profissional do direito, com essa nova visão, uma visão mais ampliada, mais aberta e mais, podemos dizer assim, mais humana, essa fala do direito. Acredito que nós ainda somos poucos e por isso precisamos tanto nos contactar, nos
unir, formar uma rede, em vez de ficarmos isolados, cada um nos seus respectivos campos. É uma grande alegria para mim estar. Acrescento só a minha formação, eu esqueci de colocar, e é uma coisa muito importante, é a formação que tenho em comunicação não violenta. Eu ia falar depois. É extremamente importante na minha prática judicial e também na minha vida. Foi algo que mudou muito as minhas relações, vamos dizer assim. Então, é isso. Queria dizer também, aproveitando a nossa origem sistêmico-familiar, né, dizer que eu sou filho, meu nome é Carlos Fernando Silva Ramos, sou filho de Carlos Silvio de Oliveira Ramos e Júlia Silva Ramos. Tenho 6 irmãos, 5, aliás, são 6 irmãos comigo, né? Então são 5 irmãos, 4 vivos e um falecido, que se chama Paulo César. Faleceu bebê ainda, mas ele também tem o lugar dele na nossa Sim. família. Então é importante, eu acho, colocar isso, porque faz parte dessa postura sistêmica. Sim. Todos Bom, são incluídos, né? A começar pela nossa família. exatamente. Isso nos fortalece. Sim. Há uma coisa que eu sempre faço quando eu vou enfrentar algo assim, muito complicado no meu trabalho. E é isso que nós aprendemos nas constelações familiares, algo muito bom, uma dinâmica interessante. Eu recomendo para as pessoas. Quando eu vou fazer uma audiência muito difícil, tratar de uma questão muito complicada, que exige uma força a mais de mim, eu sempre faço aquela visualização de meu pai e de minha mãe aqui atrás de mim, e às vezes dos meus avós, das pessoas que eu conheço, da família atrás. E é incrível como isso surte um efeito positivo e me deixa com mais base, sabe? Com mais força, mais Te dá tranquilo. força, né? É como se tivesse alguém te empurrando assim. Exatamente. Vai, faz, cumpre a tua missão. É esse sentimento que eu tenho quando eu faço essa vivência também. Eu faço também. Faz que legal. Bom, aí como começou isso? Eu, desde muito jovem, sempre teve um lado meu que era um pouco místico, assim, um pouco voltado para questões esotéricas e tudo. Mas isso não aparecia no meu trabalho como juiz. Ficou, vamos dizer assim, oculto por toda uma base técnico-jurídica. Eu era um juiz muito técnico, muito voltado para o processo, para as questões legais. Então, eu me identificava com isso e eu me caracterizava por esse aporte, por essa base. Mas aí eu conheci as constelações familiares, né? Isso em, acho que 2015, por aí, assim. De forma acidental, inclusive. A minha ex-companheira, ela teve contato com uma psicóloga que, de Fortaleza que tinha um curso de formação. E acabou que ela foi convidada para ir e me convidou também. E, e não sei por que razão, eu acabei indo. E isso fiz o curso, fui apenas para fazer o primeiro módulo para ver se ia, né? Se me identificava e tudo. Acabou que eu fiz o curso todo, fiz o aprofundamento. Depois fiz outro curso de constelação familiar, depois constelação estrutural, agora constelação IOPT.
E fui mergulhando nesse mundo de uma forma que eu realmente não esperava. Vamos dizer que a vida me guiou para esse caminho. A E eu, vida, né? Alguém, a vida, o instinto, não importa. Alguém te guiou, porque talvez isso já tivesse dentro de você. Só prova. precisava desse despertar para buscar esse conhecimento, mas talvez o conhecimento já estivesse aí dentro. E assim que eu comecei a conhecer um pouquinho mais das constelações familiares, já havia as possibilidades de aplicação dentro da justiça. E já comecei a usar, fazer, testar, que eu sou um pouco, como dizia minha professora de constelação familiar, Rose, ela dizia, tu és muito ousado. E, de certa forma, sou mesmo. Eu gosto de pôr em prática, de testar. Como a minha querida professora Cornélia de São Paulo, não sei se você conhece, deve conhecer, diz: o conhecer está no fazer. Não basta conhecer, tem que aplicar. E ela fomentava: coloque em prática amanhã o que você está aprendendo hoje. E é o que você está fazendo também. Exatamente. Então, foi aí que começou essa guinada para eu me transformar numa espécie de juiz sistêmico, vamos dizer assim, sistêmico entre aspas. Né? E aí estou, desde então, aplicando e construindo, principalmente construindo a minha própria forma de fazer. Temos alguns modelos, alguns exemplos, bons exemplos, inclusive, né, de juízes que usam a abordagem sistêmica, Sim. sistêmica com esse enfoque que vem das constelações familiares, estruturais. Temos o Sam Storch, que é o grande pioneiro que começou, e nós precisamos sempre reverenciá-lo e lembrar dele. Sim. Porque ele é como Star Trek, né? Ele foi aonde nenhum homem antes tinha ido. Sim. Começou. Ou talvez até estivessem experimentando, mas ele não deu esse start oficial no judiciário e disse assim: ó, eu estou fazendo isso no judiciário. Ele teve essa ousadia, vamos dizer assim, essa coragem de fazer isso. Sim, sim. Quer queiramos ou não, o judiciário é um lugar institucional, um espaço ideológico bastante tradicional e muito ligado ao passado. As mudanças não são tão bem aceitas assim. Talvez eu diria até um pouco rígido, com muitas normas, onde é difícil a gente flexibilizar. E a gente aprende tudo isso nos bancos escolares, lá na faculdade. Eu costumo dizer: você foi um juiz técnico, por quê? Porque você aprendeu a ser técnico. Você aprendeu que você tinha que saber a lei e a jurisprudência e aplicá-la da melhor forma possível, dentro do que a lei determina e não proíbe. Não é isso que a gente aprende? Ninguém nunca te disse que você poderia usar outras habilidades. Nem princípios a gente aprendia, eu sei lá, é que eu fiz tanto tempo que eu fiz faculdade, mas os princípios ali constitucionais, é de um tempo para cá que está se usando, aplicando nas suas decisões, Com certeza, não é? A Constituição e essa base principiológica que vem dela é coisa recente no direito brasileiro. Nós éramos estudantes do Código Civil, do Código Penal, né, do Código Tributário, e não da Constituição. Nunca não havia essa visão de que esses códigos, essas normas precisariam ser olhadas e lidas a partir de um critério hermenêutico maior. Elas eram estudadas por si mesmas. Então, estamos em mudança. E aí, Carlos, eu vou te instigar para você falar um pouquinho do que eu achei bárbaro.
naquele congresso de direito sistêmico lá do querido colega professor Yuli também, que é muito integrativo, muito inclusivo também, experiências em lugares diferentes. Ele é um outro exemplo, é um outro modelo de juiz sistêmico que nós temos e que, aliás, é com quem eu me afino mais. Nós temos uma grande afinidade em termos de magistratura, né? Eu olho para ele e vejo algo que a ser alcançado, mas ao mesmo tempo eu olho para ele como uma inspiração, mas não como algo que eu vá copiar. Ou um modelo rígido, você está fazendo o seu modelo, Eu estou em não construção. é? Porque você, é isso que eu digo. Quando eu falo, o que é uma advocacia sistêmica? Eu digo, eu tenho que falar do meu modelo, do que eu estou fazendo, porque eu estou buscando vários novos conhecimentos e estou integrando esse direito positivado que está aí, que vai sim ser aplicado, vai ser seguido. Antes de tudo, eu tenho que adequar o que eu estou fazendo dentro do direito positivado. Mas como eu vou chegar à solução é que eu vou usar estas novas habilidades. E isso sim é algo que eu, Marisa, estou fazendo, assim como vários outros colegas estão fazendo. O professor Yuli tem os métodos dele. O que eu acho fantástico é ele ter trazido todo o conhecimento que você está estudando agora também da ILPT. Gente, nós estamos falando de trauma, de teoria de trauma, mas é como você usar essa teoria para solucionar conflitos sem constelar. É você com a simples abordagem de conexão e de perguntas e de frases, você ir conduzindo dentro de uma negociação. Então, é como você falou, ele não é o meu modelo rígido que eu sigo, mas é uma inspiração para mim buscar esses conhecimentos e adaptar a minha realidade, a sua realidade na vara onde você atua, diante dos processos e dos jurisdicionados que chegam até você. E aí eu queria que você falasse desse espaço harmônico que você chamou e que você criou e desenvolveu aí. E o quanto isso traz de acolhimento, de humanidade, o quanto isso aproxima esse estado juiz na tua pessoa desses jurisdicionados que chegam lá buscando ajuda. Se eles chegaram no judiciário é porque eles próprios não conseguiram resolver as questões deles. E o quanto é difícil para eles estarem lá numa vara de família falando dos seus conflitos, o quanto tem de dor ali e o quanto o seu espaço, vou começar pelo espaço, sem a sua condução, que eu também quero que você fale, mas esse espaço acolhedor que você criou, com jardim, com cantinho de leitura, eu quero que você fale sobre tudo. Com espaço de prática sistêmica, até anotei aqui, com mural de gratidão, com dinâmica de CNV. Ó, tem 5 coisas aí para você ir falando um pouquinho. É muita coisa, é muita coisa. A preocupação, essa preocupação com o espaço, com o ambiente, ela surgiu assim, eu nem sei como dizer como surgiu, mas eu comecei começou comigo mesmo. Eu comecei a perceber que eu me sentia bem se eu melhorava o espaço em torno de mim. E aí vem aquele raciocínio, vamos dizer, lógico, né? Se analógico, lógico e analógico, se faz bem para mim, talvez faça bem para as outras pessoas também. Então comecei a trabalhar isso. A minha preocupação era criar um espaço de convivência, não só para mim, mas para os meus servidores, as pessoas que trabalham comigo, e para os que viessem até a vara, até aquele espaço da vara, advogados, promotor, partes. E aí começamos a trabalhar esse espaço, usando
com auxílio do tribunal, quando possível, mas devido às limitações que nós temos, orçamentárias e tudo, muitas vezes colocando recursos próprios mesmo, fazendo coleta comigo e os servidores. E com isso nós criamos o nosso espaço e foi muito legal, foi muito interessante. E essa preocupação ambiental, ela resultou, primeiro, numa sala específica para nós fazermos as práticas, para fazermos CNV, para fazermos constelação, para fazermos mediação, porque não sei a experiência de vocês, tua, Marisa, e das pessoas que estão assistindo, com a justiça, com o ambiente de justiça. Mas, normalmente, pela minha experiência pessoal, não é muito acolhedor. É um ambiente, assim, geralmente, bastante frio, pinturas bem, até às vezes, geladas. Pro cinza. Geladas, cinza, gelado. Sem nada que torne agradável a vista, sem um quadro. Geralmente. Só um parênteses, sem muitas vezes nem um copo de água. Pronto. Sem um copo de água. E o jurisdicionado muitas vezes esquece de levar o seu copo, a sua garrafinha de água. E aí a gente, como advogada, tem que sair improvisando, buscando uma cantina para comprar uma garrafa de água para o cliente. Voltando, fechando parênteses. Aí, então, essa sala ela é totalmente diferente. Eu não sei se eu mostrei, talvez eu tenha mostrado. Mostrei fotos. Mostrou! Eu queria poder compartilhar isso em algum momento. Temos quadros, né? Quadros com frases sistêmicas, que as pessoas, na hora ali, estão no conflito. Aí eu pergunto para elas, aí eu peço assim, olhe para aqueles quadros ali. Escolha uma frase que tem a ver contigo neste momento. E ali eu já uma ferramenta para trabalhar alguma coisa. Também a nossa preocupação com as pessoas que estão esperando, porque infelizmente nós não conseguimos atender as pessoas no tempo correto. E aquilo eu entrava no meu gabinete, eu saía, eu via pessoas ali esperando bastante tempo, testemunhas, ou mesmo partes para serem atendidas. E ali, sentadas ali no corredor, sem nada, sem algo que as pudessem entreter e tudo. E eu tentei colocar uma televisão, mas não consegui por questões de espaço lá, não tinha onde pôr. E depois me ocorreu a colocar livros e revistas. Seria uma forma também de divulgar conhecimento e, ao mesmo tempo, dar às pessoas uma possibilidade de ter algo para fazer naquele momento ali de espera. Então, o jardim também. Fazer um jardim em torno, porque nós tínhamos as jardineiras, mas não tínhamos flores. De colocar flores, porque, pelo menos para mim, eu digo sempre que eu estou numa fase floral, né? Gosto de flores. Flores... Também gosto. Nos jardins, roupas floridas, coisas eu gosto. Então, pensei também, bom, se eu gosto, talvez as pessoas se agradem também. Por isso, investimos nisso. E com relação a essa questão do que oferecer às pessoas, na medida das nossas possibilidades, nós sempre colocamos à disposição, pelo menos, café, água e biscoito. Esse biscoito, inclusive, ele é muito importante pelo seguinte, nossa clientela aqui, da Vara de Família, é uma clientela bastante... Tem muita gente carente, muita gente... Sim, imagina. Lugares distantes, né, acompanhada de crianças, que muitas vezes não se alimentaram ainda, né, estão ali esperando. Sim. E aquele biscoito, muitas vezes, ele ajuda a pessoa né, naquele momento. A se nutrir do essencial. Veja, se a pessoa chegou com fome, ou não se alimentou, ou não deu tempo, ou saiu do trabalho, tem audiência, sai correndo.
Veja, nós estamos falando de necessidade e de necessidade básica. Como que ele vai raciocinar, pensar, ter fluidez para decidir uma questão difícil? Nós estamos falando de vara de família. Se ele está até com fome ou com sede. Exatamente. Eu adoto nesse aspecto. Eu sei que alguns psicólogos dizem que já está superada, mas eu gosto da ideia da pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas, né? Então, na base, estão as necessidades de alimentação, de abrigo, de conforto físico, de segurança, na base. Depois nós temos outras necessidades, reconhecimento, necessidades mais de sentimentos, emoções. Sim. E nós temos Validação de algo que precisa ser visto e validado, sim. lá em cima temos a autorrealização, que é o ápice de tudo isso, né? E eu penso assim, se nós não oferecermos essa base da pirâmide, como é que nós podemos querer que as pessoas negociem bem, que conciliem, né? É exigir muito. Sim. Então é nesse Sim, sentido é que o que nós eu trabalhamos. falei, ela não está com a necessidade básica dela atendida, que é uma necessidade fisiológica, e muitas vezes acontece. E, e aí, como ela vai pensar, como ela vai decidir, como ela vai querer fazer um acordo? Exatamente. Talvez não queira, e ela vai continuar esperando que o juiz sim decida por ela. E essa decisão, você como juiz, você sabe disso. Quantas vezes você tem dúvida de decidir e você não sabe se realmente está fazendo o melhor, se está suprindo a necessidade daqueles que estão ali envolvidos. Mas você precisa decidir de uma forma ou de outra. E quantas vezes não é fácil decidir que você está ali e tem dois pesos e duas medidas, mas você precisa. E talvez se elas, as partes, pudessem ter falado para você o que seria bom, seria mais fácil para todos. Eu costumo dizer, Marisa, que meu objetivo, quando faço trabalho de conciliação, de mediação, meu objetivo é criar as condições necessárias para que as partes possam dialogar elas mesmas, sozinhas, Perfeito. e resolver o problema que elas têm, o conflito que elas têm. Esse é o. Perfeito. Então, é muito engraçado que às vezes eu passo um tempão, às vezes eu passo 1 hora, 2 horas, 2 sessões, 3 sessões, às vezes 4 sessões, eu faço com partes, com as pessoas, e em nenhum momento desses eu trabalhei, perguntei, bom, qual é a questão, vamos resolver isso ou aquilo, os filhos ficam com quem? Eu não trato nada disso. Nada, nada, nada. O meu trabalho é ajudar a remover as barreiras que impedem a boa comunicação. Que aí entra a CNV, né? Que é outro ponto que você vai falar um pouquinho. Exatamente. Quando eu consigo, quando o meu trabalho ele é bem sucedido, acontece uma coisa que é mágica, é fantástica. Pessoas que não se falavam, pessoas que se agrediam no início, conversam sozinhas durante meia hora, 1 hora, às vezes mais tempo. E depois me chamam. Eu não estou mais lá. Eu estou fazendo outra coisa, estou fazendo outra audiência, preparando uma sentença. E elas me chamam e dizem as palavras mágicas. Olha, nós já resolvemos. Uau! É fantástico. Fantástico. E é incrível, é tão incrível isso, que as pessoas, tem muita gente que não acredita, porque para mim só vem os casos, como nós sabes que o problema do judiciário é um volume de processos muito grande, né? Sim. Então, para mim, só vem aqueles casos mais espinhosos, aqueles casos já tentaram conciliação, já passou por ali, por aqui.
Então, aí as pessoas olha, que trataram esses casos, pegaram esses casos antes, elas olham, eu não acredito que isso deu conciliação. E aí, Carlos, eu vou pedir licença para falar que acabou de entrar uma pessoa aqui muito querida. Quando você estava falando de CNV, a Marô Camargo é uma querida aqui de Jundiaí que trabalha com CNV. Foi impressionante, você estava falando e ela entrou na nossa live. E aí eu queria também destacar uma outra frase aqui que uma pessoa falou o seguinte: é uma atenção à condição humana que promove um maior bem-estar, além de favorecer um maior rendimento e retorno do próprio trabalho nas sessões, imagino. Sim, você está valorizando o ser humano e está permitindo que ele mesmo decida a vida dele. Isso é dar autonomia para as partes. Isso tem muito a ver com a minha formação kantiana, vamos dizer assim. Eu sou muito kantiano em alguns aspectos e muito nietzscheano em outros. E isso às vezes até confunde as pessoas. Mas Ô, gente, então, além de tudo, ele é filósofo, tá? Só para fazer mais um adendo do currículo inicial aqui que eu pulei, tá bom? eu leio muito, eu gosto muito de filosofia. Eu não sou filósofo, mas gosto demais. Então, Kant, ele trabalha muito essa questão da autonomia, né? Do ser humano assumir o controle de sua própria vida, por si mesmo. E então, como juiz, eu procuro estimular isso nas pessoas. Não decidir por elas, mas ajudá-las, mas ao mesmo tempo não vou dizer para elas, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Tenho sim. Se elas vieram até mim, vieram até o Estado, elas querem alguma coisa. E o que é que eu procuro oferecer a elas? Lógico, se elas não entrarem em acordo, eu vou decidir tudo. Mas o que é que eu procuro dar em primeira mão, com prioridade, especialmente em questões de família? Eu procuro dar a elas uma oportunidade, uma boa oportunidade de resolverem por si mesmas, por meio de uma conversa empática, uma conversa amigável, uma conversa em que um possa olhar para o outro de forma humana e empática. Esse é o meu grande objetivo. É o que me motiva assim, nesse trabalho. É algo que me empolga. E aí, quando você permite isso, é o que eu digo, é por isso que a gente não pode ter pressa no trabalho que a gente faz. E eu faço isso antes de judicializar, que nem no meu caso. Carlos, eu tenho muito poucos processos judicializados. E eu tento, não tem jeito, sim, ok, vamos fazer um processo. E às vezes é necessário chegar até esse estado juiz, como você está falando, porque talvez esse estado juiz dê essa segurança que as partes ainda necessitam, que a gente sistemicamente entende por quê, porque teve uma falta em algum momento, teve uma necessidade ali desatendida de segurança. E talvez o juiz, a força do juiz, do Estado, represente isso para as partes. Opa! Não, agora eu estou amparado, então agora eu consigo decidir. E muitas vezes eles conseguem, então, fazer um acordo lá dentro do processo. E muitas vezes não conseguem, e aí sim vai vir essa sentença impositiva e não tem jeito, é o caminho, é o que dá para fazer. Exato. Até porque nem todo mundo está pronto para assumir essa autonomia. Sim. E tem muitas situações em que as pessoas estão num estado de, vamos dizer assim, vulnerabilidade em relação a outra e uma de empoderamento em outra, Sim. muito desníveis, Sim. como, por exemplo, ocorre em casos de violência doméstica. Sim. Fica muito difícil trabalhar acordos, fazer mediações Sim. nesses casos.
porque uma pessoa não está em condições de passar pelo processo. Porque Então, há uma desproteção aí, né? a, Inclusive, a gente não vai entrar no tema polêmico da questão da vítima perpetrador, mas se há essa dinâmica de violência, é porque em algum outro momento já aconteceu na vida delas essa vítima, esse perpetrador que só está se repetindo agora. E ela já vai vulnerável para essa relação. Então, sim, você vai ter que, como juiz, equilibrar para talvez aí fazer um acordo ou mesmo sentenciar assim. Porque ela não, principalmente a vítima, ela não vai conseguir decidir, ela não tem essa força. muitas vezes existe eu não consigo criar esse ambiente seguro, Sim, vamos dizer assim, eu chamo de um ambiente dialógico de respeito. sim. Eu não consigo criar esse ambiente porque uma pessoa se sente muito insegura. Porque tem medo da outra, certo? Há necessidade de um trabalho mais aprofundado. E eu não tenho Sim. como fazer porque eu não tenho o tempo necessário, eu não sou terapeuta, não sou psicólogo. Então, o meu trabalho é de conciliação, mediação voltada para a solução de conflitos no judiciário. Esse é o meu trabalho. E desde o início que eu comecei a aplicar as constelações no judiciário, eu sempre tive isso como uma linha condutora do meu trabalho. Eu não sou constelador, eu não faço constelação. Eu uso a constelação como um recurso para ajudar a remover essas barreiras que impedem as pessoas de resolverem amigavelmente os seus conflitos. É esse o papel que eu tenho. Boa, Carlos. Aí vem uma dúvida, acho que recorrente das pessoas, e eu ia te perguntar. Então, você já falou. Então, você não constela. Você tem uma equipe ali multidisciplinar, instituída oficialmente na sua vara, que você encaminha para constelar, ou você só faz os movimentos sistêmicos que você deu uma palhinha para a gente lá na formação do Guilhermo, com as perguntas transverbais que eu amo também, que eu também faço, e você conduz através das perguntas. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Bom, justamente por ter uma boa clareza quanto ao meu papel como juiz, os meus limites de atuação, é que eu não faço, raramente faço constelação. Tá, Raramente. Às vezes faço individual, quando eu tá. acho muito necessário. Faço uma pequena constelação, porque caiu num ponto ali que precisa de um trabalho sistêmico um pouquinho mais aprofundado. Eu sinto que se eu trabalhar aquele ponto, a pessoa consegue avançar. Então, às vezes, eu faço. Mas, assim, é algo um pouco mais rápido. Eu, normalmente, uso mais movimentos, como as pessoas costumam conhecer dentro do mundo das constelações, né, as pessoas chamam de movimentos sistêmicos. Uso bastante também isso num contexto de CNV, de comunicação não violenta, que o Yuli chama de conversas sistêmicas. Às vezes uma pergunta voltada envolve um aspecto sistêmico, produz um efeito tremendo na pessoa. Abre um insight, permite uma reflexão. Então eu uso bastante, né? Às vezes É como aquela pergunta que a gente faz, como a gente aprende quando a gente consegue estar realmente em estado de presença, se conectar com o cliente, é a pergunta certa. E essa pergunta transverbal que a gente aprende na estrutural, ela traz uma consciência, uma reflexão e algo que o cliente não tinha. Ele não tinha aquela visão daquele conflito,
daquele ponto de vista. E essa pergunta certa que a gente chama, ela é como se o cliente, você daí vê a linguagem não verbal, né? Ele até muitas vezes vai para trás e tipo se assusta, ou ele não compreende, ele diz o quê? E Algumas, aí a dúvida nele é porque realmente está dando esse insight nele. E aí a gente começa a trabalhar em cima de outras perguntas, não é assim? exatamente. E algumas vezes as pessoas têm reação emocional mais forte, algumas choram. Sim. E esse é o ponto. Essa pergunta, pode me perguntar assim, e como chegas às perguntas? Como que tu consegue saber qual é a pergunta certa? Aí é que está o problema. Ou a Vem, solução, né? É muito estudo, muito. Não tem uma listinha de pergunta, né? É bom dizer isso. ela vem na hora. Mas para isso eu preciso estar conectado com a pessoa. Esse que é o grande. Então eu preciso ter assim uma espécie de curiosidade saudável em relação àquela pessoa. Eu preciso assim querer me ligar, me conectar com aquela pessoa de alguma maneira, olhar para ela e assim, poxa, o que essa pessoa parece que abre um canal de comunicação e vem alguma coisa que é apropriado para aquele momento, uma pergunta boa. E por isso que é tão difícil nós fazermos um manual de atuação sistêmica, porque tem muita intuição também nesse trabalho. E essa intuição, Carlos, eu diria, muitas pessoas me perguntam, essa técnica que a gente desenvolve é um conhecimento muito treinado, é muito, 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 muito treinado. É por isso que a gente vai para as formações exaustivas, que a gente passa por constelações exaustivas, passa por inúmeras constelações. Eu já perdi a conta. Se constelando, entrando como ressonante, para quê? Para você estabelecer essa conexão depois com o seu cliente. Então, não é um passinho mágico. É trabalho, é estudo, é treino, é sentir, é desenvolver esse sentir. Não é por aí? Com certeza, é como se fosse um músculo, né? A Marisa, que é Uhum. frequentadora assídua de academia, deve saber que para desenvolver, Pratico yoga, é muita resistência mesmo, sim. para desenvolver certos músculos, precisa ir todo dia à academia, né? Sim. Da mesma forma, para desenvolver a musculatura sistêmica, é preciso muita prática, muita vivência. Sim. São muitas horas para que se forme um bom constelador, para que ele desenvolva essa intuição. Ela não vem do nada. Não é que eu nasci com essa intuição. Quer dizer, de certa forma, mas ela precisa ser trabalhada e através de prática. É o que eu diria, né, Carlos? É trabalhada, é desenvolver sim esse músculo bem desenvolvido. Mas eu diria que tem muita técnica. Tem muita técnica que é aprimorada e a gente vai desenvolvendo esse caminho. E eu diria, o estado de presença é o primeiro dele. Então, assim, eu conseguir realmente parar, aquietar. Eu te diria, como você vai começar uma outra audiência? É o que eu digo, o que que eu faço antes de atender o próximo cliente numa reunião? Eu tô ali no meio de um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, e aí eu vou lá e atendo. Tem um preparamento antes. Tem uma quietude, tem um parar, tem um respirar, um se conectar com a minha respiração. Como que eu vou estar em estado de presença se eu não estou nem comigo? Sim. Como que eu vou fazer esse trabalho com o cliente? É por isso, Não é automático. é por isso que é muito bom desenvolver pequenos rituais. Isso eu aprendi
muito com o Guilherme Echegaray, Sim. a importância dos pequenos rituais, desenvolver rituais para preparar-se ou para desligar-se, para entrar ou sair Sim. de determinados espaços e práticas. E eu acho que isso também nos permite sairmos desse lugar, talvez, de salvadores, porque se estamos no judiciário, no fundo, tínhamos essa intenção de salvar alguém aí e voltar para as nossas casas, para as nossas vidas, para os nossos mundos. Agora não é nem voltar para casa, que a gente continua em casa aqui, pelo menos em São Paulo, mas assim, eu digo é desconectar disso, é não ficar com o problema do cliente, é compreender que é dele, assim como você olhar, por mais difícil que seja uma decisão, que você vai ter que decidir a vida do jurisdicionado, mas que você tem a sua vida também. Tem momentos que você vai ter que desligar. E quantas vezes a gente seguiu misturado e que você ficou muito inquieto no final de semana ou à noite? Sim, isso me lembrou até, Marisa, não sei por que sua fala sobre o nosso papel e como atuar, me trouxe a lembrança um artigo que eu li, agora eu não lembro o nome do... François Austin, um jurista francês, ele escreveu um artigo que ele trata juiz Júpiter, juiz Hércules e juiz Hércules, três modelos de juiz. Então, o primeiro modelo era aquele juiz Júpiter, que é aquele que é, simplesmente aplica as normas, né, que estão lá no Olimpo, e põe aos pobres dos mortais. Ele se coloca acima e distante das pessoas, do mundo. E quantos desses temos por aí, Carlos? É sem crítica, é uma realidade, infelizmente. Observem como eram os fóruns antigos. Eram edifícios monumentais, com grandes colunas, paredes altas. Qualquer semelhança com igrejas não é mera coincidência. A ideia é fazer a pessoa que entra ali se sentir pequeno e submeter-se à autoridade. Uau, é. Aí Sim. depois eles vêm, numa evolução, vamos dizer, o juiz Hércules, que é o juiz dos princípios, é o juiz que aproxima as normas do mundo da vida. É o juiz que é o juiz do working, né? É um juiz de princípios, que está mais próximo da realidade, mas ainda não no mesmo nível da realidade. Ele é super poderoso. Ele quer resolver tudo. Ele é um juiz ativo, é, salvador, herói, Salvador, né? tal qual Hércules. Aí, e o último modelo é o modelo do século XXI. É o juiz Hermes. É o juiz do trânsito, da comunicação. Hermes era o deus mensageiro. Então, ele faz esse trânsito, faz estabelece essa rede em que ele não mais decide, mas ele articula pessoas, interesses e ajuda a encontrar uma boa solução. Eu gosto de pensar que eu caminho nessa direção. E esse juiz está mais próximo das pessoas. Isso não diminui a autoridade dele, ao contrário, Sim. fortalece. Aproxima, fortalece. Mas não é um juiz próximo, um juiz que olha as pessoas de frente a frente com empatia, com respeito, com consideração pela individualidade e pela autonomia delas.
Então, a tua fala me conectou com esse pensamento aí. E que bom, nada como termos um filósofo aqui para conversar comigo, porque eu levei a fala e ele me trouxe a filosofia para conceituar o que eu estava falando. Uau, adoro gente inteligente. Para dizer, Carlos, que eu acho que a nossa caminhada é longa, tá? Mas para dizer assim que estamos caminhando. E cada um precisa fazer o seu trabalho. Não adianta eu pensar num ideal. Tem gente que me pede assim: ah, mas isso está funcionando, isso está dando certo, aonde estão aplicando? Não sei, eu sei que eu estou fazendo ali no meu dia a dia, com cada pessoa que eu atendo, com cada cliente que eu me conecto, com o porteiro do prédio onde eu trabalho, com a pessoa que limpa lá, ou seja, você muda a sua vida, a sua filosofia de vida. Eu digo assim, você fica igual, você é igual a todo mundo, somos todos iguais, somos humanos acima de tudo, com respeito aos outros sistemas, o biológico, o da natureza, o universo, tudo conectado. E eu diria assim, ó, nós não vamos fazer milagre, mas nós vamos fazer a nossa parte, nós estamos fazendo a nossa parte. Você aí na sua comarca, lá no Amapá, que eu não conheço, quem sabe um dia eu ainda chego aí, tenho vontade de conhecer sim. A Anabel me convidando para ir para Manaus, aí já faço uma ponte e vou até aí. Olha que delícia! O Covid vai passar e a gente vai voltar a se encontrar, tá bom? E a gente vai fazer essa conversa ao vivo ainda, quem sabe? Para conhecer, para trocar, para ver o que você está fazendo aí, mas ao mesmo tempo o que você faz aí não é diferente do que eu faço aqui, do que o Yuli faz em Maceió, do que o Sami faz na Bahia, do que os outros colegas fazem em São Paulo, do que a Vanessa Alfierro faz lá no litoral, entende? Conectado com vários profissionais no Brasil inteiro. É isso que é bacana. E a gente não pode pensar nesse todo de dar conta. A gente tem que ir ali, formiguinha, formiguinha, cada um fazendo a sua parte. Fazendo a sua parte. É isso que eu acredito. Eu também. Meu pensamento é esse. É ao mesmo tempo não ambicioso demais, querer mudar o mundo Não, como se fosse Hércules, não vamos? mas também não sendo Passivo. passivo, omisso, fazer aquilo que é possível dentro das suas circunstâncias. Sim, é o que você levou. Então, para lá na sua vara, você falou no início um exemplo. Tinha jardineira, mas não tinha plantas. Só que quando você coloca as plantas lá no fórum da sua cidade, você melhora o ar da sua cidade, você faz o seu movimento ambiental de cuidar desse outro sistema que está aí também. Então, é esse juízo integral, é esse ser humano integral que não está pensando só nele, está pensando na beleza das flores, mas está pensando numa qualidade de vida. E eu acho que é esse o nosso papel. É como pessoas na nossa vida, mas também na nossa profissão. E eu digo que quando a gente se conecta com a nossa essência, com o que realmente a gente acredita, a gente leva isso para o trabalho e leva isso para as pessoas. Nós sempre nos pomos naquilo que fazemos. Nós somos o que fazemos e fazemos aquilo que somos. O que nós somos aparece no que fazemos e o que nós fazemos, de alguma forma, interfere naquilo que nós somos. Há uma aí. Mas dificilmente eu conseguirei fazer boas mediações ou boas constelações ou qualquer coisa, ou boas sessões de CNV, se de alguma forma eu também não me trabalhei interiormente nesse sentido. Porque
pode oferecer aquilo que não tem. E Carlos, o nosso tempo acabou. E agora que você ia começar a falar de autoconhecimento, olha isso, gente, mas nós temos menos de 1 minuto e o Instagram derruba a gente. Então, ó, queria que você finalizasse e eu quero só te agradecer. Essa é a primeira, vamos fazer outras. E publique as fotos do que você faz no seu fórum. Vou fazer isso. Bom conselho. Olha, Marisa, mais uma vez, agradecer ao convite. Foi um grande prazer. Poderia ficar aqui mais 2 horas conversando contigo. Tem tanto assunto. Agradeço as pessoas que nos assistiram. Sim. E quem tiver algum interesse a mais, conhecer melhor o trabalho, pode entrar em contato. Nós temos vontade de divulgar também. Sim, lá no meu Instagram, gente, tem o Instagram do Carlos. Depois, qualquer coisa, chama ele no direct ou me pede o telefone. Eu vou passar teu telefone e as pessoas vão te chamar. Vamos ampliar essa rede aí de boas ações. Vamos ser Hermes. Vamos ser Hermes. Muita gratidão, meu querido, tá bom? E a gente vai se encontrar pessoalmente ainda e que essa seja a primeira de muitas lives, tá bom, meu querido? Gratidão, pessoal de casa. Tchau, tchau. Uma boa noite para todos. Beijo a todos, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente, pessoal de casa. Muita gente aqui falando, não vai dar tempo de falar de todo mundo, então meu agradecimento especial a todos aí, tá bom? Tchau, gente. Vai ficar gravado para quem não assistiu. Tchau, tchau.